Vamos às nossas indicações de literatura, sempre. Tem uma coleção ali do Stephen King, essa é uma série muito legal, eu indico que leiam todos, mas principalmente esses dois, Casa Espiritual e Ministério Espiritual. Eu não sei se o Stephen King encontrou o Christopher em algum momento, porque é muito parecido também com o livreto Ministério ao Senhor. Tem alguma outra coisa um pouco diferente, mas a ideia geral é bem parecida. Então, esses dois livretos, assim, para quem quer aprofundar um pouco mais nessa questão do ministério da oração, levar para o seu grupo de oração, para a sua igreja, para ensinar sobre o assunto, são dois livrinhos fininhos que eu indico fortemente. Esse aqui, Os Segredos do Lugar Secreto, na minha opinião, é o melhor livro devocional que eu já li depois da Celebração da Disciplina. Celebração da Disciplina, do Richard Foster, é um clássico que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Não tem aí, né, Celebração da Disciplina, né? Para você ver como é bom, sempre acaba, é difícil achar o livro. Mas o Bob Sorge, ele conseguiu pegar a parte da oração, da contemplação e da meditação e traduzir numa linguagem muito atual, uma linguagem muito para essa geração. E o testemunho dele é poderoso. Ele era ministro de louvor do Cristo para as Nações, lá em Dallas, se eu não me engano. E ele foi fazer uma cirurgia simples na garganta, houve um erro médico e ele perdeu a voz. Ele era um líder de música, era um cantor na casa de Deus. E hoje eu tive o prazer de ver ele é um dos líderes lá na casa de oração, em Kansas. Ele só pode falar 40 minutos por dia. Aí um amigo meu marcou um café com ele, aí eu perguntei, mas como que fala, como que conversou? Ele por papelzinho, que ele já tinha gasto os 40 minutos daquele dia. Então ele tem a voz, parece o Darth Vader. Dá para ver ele dando esse livro, é um curso, né? Então dá para ver no YouTube as aulas. E nesse período de silêncio foi quando o Senhor começou a dar a ele essa mensagem desse livro, e é poderosíssimo. Eu indico em todo lugar, onde eu vou, eu levo ele, eu leio, releio. A nossa comunidade, a gente lê ele. Então, é um livro para você ser inspirado na sua devoção. No assunto de intercessão, diretamente ligado, esse livro aqui, eu acredito que é, talvez, em português, um dos melhores sobre a teologia da intercessão. Ele conseguiu beber da fonte de vários autores e pegar uma ideia do plano de Deus e como cooperar com o plano de Deus através da intercessão. Um dos autores que eu percebi que ele bebeu muito da fonte foi o autor um livro que nem edita mais, Seu Destino é o Trono. Ele pegou muita influência desse autor, não me lembro o nome do autor, Paul Buchheimer. Então, é um livro que fala sobre a teologia da intercessão. Não é uma leitura difícil, mas é muito importante para a gente entender algumas coisas. Então, essa é a nossa indicação de hoje. Há tanta coisa para falar e eu estou muito empolgado. Vocês estão empolgados? Eu queria continuar da onde eu parei, porque ficou incompleto. E eu parei falando sobre o sumo sacerdócio, mas não entrei muito na questão da noiva e do noivo, mas já foi muito falado sobre noiva e noivo. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse aspecto do noivo e no aspecto da noiva, e eu fiquei muito feliz que o Christopher citou isso, e eu estava com isso no coração. Eu queria reafirmar que, mesmo que a igreja esteja na situação que ela se encontra hoje, os olhos do Senhor por ela, Ele vê essa igreja como uma noiva perfeita. E Ele tem compaixão e Ele tem um coração de misericórdia por essa igreja. E Ele vê a igreja como uma princesa. Ele vê a igreja como uma igreja linda. Ele não está olhando com um olhar de condenação para a igreja, mesmo no estado que ela se encontra. E isso é poderosíssimo para que a gente entenda e receba a revelação
desse Deus marido, desse Deus noivo. E, na verdade, a revelação disso é que vai posicionar a igreja, vai posicionar o coração da igreja no lugar correto para expulsar os amantes, amores rivais. Os outros amores serão expulsos, na verdade, na medida que temos revelação dos afetos desse Deus noivo pela sua igreja. E nesse exato momento, ele está enxergando a sua igreja como uma noiva pura, uma noiva perfeita. Um texto que me vem à mente é Isaías capítulo 62, verso 4 e 5, que tem uma expressão chamada efzibá, que significa meu deleite, minha delícia. Eu acho muito poderoso essa declaração do Senhor sobre Israel, porque essa declaração vem sobre Israel em um período em que a nação estava completamente desviada do Senhor. Esses são os dias onde o povo honrava a Deus com os lábios, honrava o Deus com tradições humanas, mas o seu coração estava totalmente longe dele. E exatamente no momento onde a nação está desviada, a declaração que o Deus noivo tem sobre ela é: você é minha delícia. Eu tenho deleite em você. Efzibá. Pensa na coisa que você mais gosta de comer. 5 segundos para pensar. Quando você encontra aquilo que você mais deseja, o prato, sabe? Eu sou fascinado por churrasco. Gosto de comer e gosto de fazer. É tipo terapêutico para mim. Eu estudo no YouTube o jeito de cortar carne. Quando você encontra aquilo que você mais gosta de comer, qual é a sensação que causa em você? Vamos, gente, é uma pergunta mesmo. Prazer. Você é cheio de prazer. Se vocês me permitem, como diz o Eliasaf, eu creio que o Senhor está dizendo que nós somos pessoas cheias de gostosura. A impressão que eu tenho, irmãos, meditando sobre, e eu estou mergulhado nesse assunto há muitos meses, a impressão que eu tenho é que o Senhor, Ele está vindo para a sua igreja, Ele está levantando o rosto dessa igreja que está debaixo de condenação. Ele está levantando a face dessa igreja envergonhada. Ele está dizendo: você é minha delícia, minha menina. Eu tenho prazer em você. E a igreja, ela se comporta às vezes como uma prostituta que não se acha boa o suficiente para esse marido. E isso não vai produzir a noiva que ele quer. Essa condenação não vai produzir a noiva que ele quer. Quantos estão entendendo isso? Quando chega em Jeremias 3,14, ele disse: volta, ó filhos rebeldes. É o clamor de um marido que está indo atrás de uma esposa que está cheia de amantes. Ele está dizendo: volta, rebelde, porque o Senhor é o seu marido. Volta para mim. Oséias capítulo 2, verso 14, diz que ele está atraindo ela para o deserto. A expressão em hebraico é: ele está atraindo a noiva para o deserto, está cantando uma serenata de amor. Pensa nisso. Um Deus romântico. Quantos aqui gostam de filmes de romance? Eu amo filmes de romance. De forma fraca, aquilo está traduzindo o coração de Deus. Ele é um Deus romântico. E percebe isso? Essa palavra ficou muito manchada, mas ele está seduzindo a igreja. Ele está reconquistando ela. E ele sabe que o melhor lugar para conquistar a igreja é o deserto. Irmãos, o que tem no deserto? Nada, só Ele. Mas só Ele
Nem existe essa expressão, só Ele, porque Ele é tudo que nós precisamos. John Piper diz que Deus é glorificado, Ele é mais glorificado quando nós encontramos prazer nele. E que nisso encontramos felicidade. As pessoas pensam que Deus é egocêntrico, porque Ele quer a glória, porque dar glória a Ele significa sermos felizes, sermos completos. E é isso que Ele está tentando fazer com a igreja. Ele vai conseguir, Ele vai ter o nosso coração no fim. Ele está numa batalha de épocas e épocas pelo coração dessa mulher. E Ele vai conseguir, Ele vai ter êxito. É impossível a igreja se auto-apaixonar, é impossível uma pessoa se auto-apaixonar por alguém. Pensa comigo. Quantos aqui já se apaixonaram em algum momento? Como que foi? Você olhou a pessoa e disse assim, vou pagar um preço aqui, vou jejuar. Vem em mim, paixão, vem em mim. Você pagou um preço para apaixonar, Eliasaf? Não. Gente, quem gera paixão em nós é o outro. Eu vi a Maíra pela primeira vez, eu era diretor de uma escola bíblica, me aproveitei da minha autoridade para conquistá-la. O meu coração foi estranhamente aquecido. Eu falei, essa é a mulher que eu tenho que casar, eu preciso conquistar a atenção dela. Ela passou 2 semanas me ignorando. Alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não paguei preço algum para me apaixonar. Eu vi o outro. O que a igreja precisa para cumprir o primeiro mandamento não é pagar um preço. Me desculpa, gente, não é. É ver Ele. O problema é que nós não vimos Ele. Foi nos apresentado um pacote de sistemas e regras que estão dentro da lei evangélica. A igreja muitas vezes se comporta como uma mulher que precisa encher a cara de álcool para suportar o marido chato chamado religião. É um tédio, mas ele não é um tédio. Ele é fascinante, ele é intrigante, ele ao mesmo tempo exige tudo de nós e ao mesmo tempo come com pecadores. Ao mesmo tempo ele está dizendo, tome a sua cruz, e ao mesmo tempo ele está colocando o coração dele nas nossas fraquezas. Será que isso não é intrigante, apaixonante, cativante? O que nós precisamos é de revelação de quem Ele é, e isso vai gerar em nós amor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, vai criar uma correspondência, uma ressonância de amá-lo. O primeiro mandamento vai ser cumprido antes do retorno de Jesus, a igreja vai ter só um único amor. Ele vai ser o único amor, mas esse poder de amar não está em nós mesmos, está nele. É por isso que precisamos ser expostos às Escrituras, estudar os seus atributos, ler biografias e de todas as maneiras estar constantemente buscando encontrar esse homem judeu de 33 anos chamado Jesus. Eu estou me reapaixonando por um homem de 33 anos. Meu coração está voltando a queimar. Eu passei 7 anos da minha vida criticando tudo, todas as igrejas, todos os líderes, azedo. Até que eu comecei a encontrar Ele. E eu parei de criticar as pessoas. Comecei a me voltar para Ele, comecei a amar a igreja. O Senhor tem colocado amor pela igreja no meu coração, porque é a noiva dele. E essa é a hora dos amigos do noivo se levantarem. Aqueles que vão cooperar com ele, vão sentir o coração dele pela noiva, e vão lavar a igreja com uma mensagem profética que atrai, dizendo, o Senhor está dizendo nessa tarde, vocês são minha delícia. E eu tenho deleite, eu tenho prazer em gastar tempo com vocês, eu tenho prazer na vida de vocês. Se vocês forem comigo em João, no capítulo 17, verso 24, nós vamos ouvir o clamor de um noivo, de um Deus noivo. Jesus está orando ao seu Pai. Quantos acreditam que Deus responde à oração de Jesus? Ele está orando, e a oração de Jesus, do Deus noivo, é essa: Pai. Ele está orando ao seu Pai, está dizendo, Pai, o meu desejo é... Ele tem desejos.
Ele tem afetos, ele está expressando os seus desejos ao seu Pai, ele está orando: Pai, o meu desejo é, os meus sentimentos são esses, o meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo, aonde eu estiver, para que olhem e desfrutem a minha glória. O que me chama a atenção é que o texto no original, a palavra glória, significa beleza moral. Ele está clamando ao Pai que todos esses aqui em Sorocaba, que o Senhor me deu, eu tenho um desejo, e o meu desejo é que eles estejam comigo. Todos os dias a gente acha que a gente é que tem desejo de fazer devocional, Ele é que tem desejo de fazer devocional com você. Ele está focado e concentrado, compenetrado em alcançar o teu coração a todo custo. E Ele vai nos vencer. Amém, irmãos? Jesus explicou o Deus noivo do Velho Testamento como ninguém. Ele trouxe a explicação exata. Por isso que diz que Ele entregou a sua vida na cruz para ter uma noiva gloriosa, uma noiva sem mancha, sem mácula. Custou tudo para Ele conseguir essa esposa. E vai dar certo. Amém, irmãos? A grande questão é: não existe uma motivação maior para permanecermos diante de Deus se não estudarmos os seus sentimentos por nós, o que Ele sente por nós. Existem muitas formas motivacionais de se encorajar as pessoas a elas permanecerem diante do Senhor. Eu mesmo já usei muitas dessas. A primeira forma, que é muito comum, é o medo do juízo, medo do inferno. Quantas vezes eu preguei o inferno e o juízo como um método motivacional para que as pessoas se aproximassem e permanecessem diante dele? É um método que tem alguma base bíblica? Sim, tem alguma base bíblica. Mas na minha experiência e por onde eu tenho passado, não tem sido o método mais eficaz. Não tem sido. Um outro método muito utilizado por esta pessoa aqui é o medo de ficar de fora do avivamento. Se você não pagar um preço, se você não jejuar, se você não fizer um voto, um pacto de aliança, se você não arrancar o seu braço direito por ele, o avivamento vai vir e você vai ficar de fora dessa unção. Você vai perder o poder dele, você vai perder a visitação dele. Quantas mil vezes eu fiz isso? Tem alguma base bíblica? Talvez, poucas. Mas a verdade é que as pessoas estão vindo ao altar, estão fazendo votos e alianças, mas no outro dia parece que os votos que elas fizeram se tornam uma força contrária. Já aconteceu isso com você? Me ajuda, gente, por favor. Fiquei sozinho. Você diz que vai gastar mais tempo em oração, você diz que faz votos de santidade, parece que vira uma espécie de aikido. Sabe o que é o aikido? É uma arte marcial que não usa ataque, ela usa a força do oponente contra o oponente. Quanto mais forte vier o soco, e aí você pode aprender com o Steven Seagal, que ele é muito bom no aikido. Quanto mais forte o soco, maior vai ser a fratura. É uma força contrária. Então, quanto mais as pessoas estão vindo no altar e prometendo juras de santidade, na segunda-feira parece que todas as tentações do mundo, de tudo aquilo que você prometeu, vem com 10 vezes mais força. E aí, quando você encontra suas fraquezas e quando você encontra o seu pecado, você não consegue continuar acreditando que Ele te ama. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi o mais perfeito em cumprir as leis. Na verdade, quando ele construiu o tabernáculo de Davi, ele quebrou quase todas. Mas ele era um erudito das emoções de Deus. Ele alcançou aquilo que é maior do que as regras: comunhão. Comunhão. Coisas bem menores Saul cometeu e foi julgado. Quantos estão entendendo isso?
porque Davi achou o coração de Deus. Ele não era perfeito. Ele falhava e pecava e encontrava constantemente com suas próprias fraquezas, mas ele continuava crendo, Ele me ama. Ele era um erudito das emoções de Deus. A maior motivação para nós permanecermos é estudar os sentimentos de Deus. Isso não vem rápido. Isso não acontece da noite para o dia. Vocês não vão sair daqui entendendo tudo sobre os sentimentos de Deus. E aqui eu queria deixar uma senha, uma chave para vocês. Meditem. Vamos promover um avivamento da contemplação. Salmo 27:4, essa era a chave dele. Ele disse, uma coisa eu peço, uma coisa eu busco, uma coisa só eu estou fazendo. Um rei como Davi, cheio de atividades, cheio de problemas para resolver, ele diz que ele tinha um foco, ele tinha um hiperfoco, ele tinha uma coisa, que era contemplar a formosura de Deus e estudar Ele no seu templo. Nós precisamos gastar horas e horas, e eu te dou uma dica. Selecione todos os versículos que falam sobre o que Deus sente por você. Seu amor, sua alegria, sua misericórdia, sua graça. Separe todos esses versículos. Eu estou fazendo isso com a nossa comunidade. E gaste tempo de forma objetiva, tentando encontrar esse homem judeu de 33 anos na sua Bíblia. Tente encontrar o homem por trás da letra. Era isso que Davi, a expressão contemplação fala de uma espécie de vidência. Ele ficava com seus olhos espirituais conectados em quem é Deus. Ele estudava a beleza de Deus, os sentimentos de Deus, a contemplação. E isso é o objetivo, essa é a nossa parte. É a parte de escolher a melhor parte. Na Bíblia tem 3 pessoas de uma coisa. A primeira é Davi. A segunda pessoa é Maria. Diz que ela escolheu a boa parte. Jesus disse para ela, uma coisa só é necessária. Jesus estava explicando para sua irmã, que estava estressada de um lado para o outro. Ele disse, Marta, uma coisa só é necessária. Ela escolheu a boa parte e não tem como roubar isso dela, não tem como tirar isso dela. A partir deste lugar, onde nós honramos quem Ele é, meditando no seu logos, na sua palavra escrita, tentando encontrar Ele, leva tempo. Eu estou orando esse versículo de João 17, 22, ou 24 ao 26, uns 2 anos seguidos. Eu leio esse versículo e peço, Pai, me revela. Quem é esse amor? Quem é esse homem? 2 anos orando, em um dia isso se tornou real dentro de mim. Essa é a sua parte. Escolher a boa parte. E leva tempo, irmãos. Nós estamos debaixo de pressão e de um espírito tirano da urgência. Estamos sempre tentando fazer e resolver as coisas tendo como lema a urgência. E estamos abandonando esse lugar. Leva tempo e é processual. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, se eu não me engano, Paulo fala sobre exercitar na piedade. Depois confere se é exatamente isso. Ele usa essa expressão, exercita-te na piedade. Eu gosto desse texto porque a palavra exercita-te, no grego, significa treine pequenos espaços para correr uma grande corrida. O que Paulo está trazendo para cada um de nós é, não adianta tentar correr a São Silvestre, se você nem caminhar, caminha. Já pensou que ridículo seria eu tentar correr a São Silvestre? Eu acho que são 42 quilômetros. Eu não ia correr nem 3 quilômetros, porque nem caminhar eu estou caminhando. Está certo o texto? Ele está encorajando a igreja a treinar pequenos percursos. Começa devagar, mas começa. Gastando 30 minutos com as escrituras, 15 minutos. Nós queremos correr a carreira, mas nem exercitar estamos exercitando. E a palavra piedade é eusebeia, que significa fidelidade, andar de acordo com aquilo que se crê. Quantos acreditam que uma vida de oração pode te transformar? Amém. Então Paulo está dizendo, treina um pouquinho a cada dia. Eu estou falando com conhecimento de causa, a oração mudou a minha vida.
Mudou mesmo. E continua mudando. Eu tinha tudo para nunca ser o que eu sou e nunca ter a família que eu tenho, muito menos os amigos e tudo que o Senhor tem me dado. Eu não tinha nada. Toda a minha história, a história de dependência química, envolvimento com criminalidade, eu não tinha nada, eu não tinha onde me apegar. Alguém me ensinou que orar em línguas 1 hora por dia funcionaria. E eu fui fazer isso. E eu fui devorar todos os livros que existiam sobre oração. E eu fui orar, porque era a única coisa que eu poderia me agarrar em Deus. Eu não precisei ir para centro de recuperação, eu não precisei fazer libertação, eu não precisei fazer cura interior, não precisei ir para um quarto escuro. Oração nos transforma. Meus irmãos, isso é poderoso. Mas leva tempo. Não acontece em 2 dias. É uma jornada com Ele. E Ele está convocando a igreja para isso. Eu estou falando todas essas coisas porque Deus está levantando intercessores. Mas não é um movimento de intercessão de qualquer jeito. É algo constante, regular e contínuo. É sustentável, e se nós não temos esse coração, isso não vai ser sustentável. O que eu estou querendo dizer, e aonde eu quero chegar com isso tudo, é que no final dessas palavras, você seja despertado para ir atrás, e buscar, e meditar. Não dá para resolver o problema da igreja no que diz respeito à oração nesses 3 dias. É um processo muito longo, mas se você recebe ferramentas para ir atrás, pesquisar, estudar. Hoje eu estou estudando toda a teologia de Paulo no que diz respeito à intercessão. Eu quero entender o que era isso, por que a igreja tinha aquela movimentação, por que a igreja atuava com tanto poder, por que tanta revelação, o que manteve eles naquilo, por que Paulo exortava tanto a igreja a orar de forma corporativa, para que ele tivesse sucesso nas ministrações da palavra. Nós vamos atrás disso. Então, o meu foco aqui é produzir em vocês um sentimento de busca. Amém, irmãos? De que vocês estejam indo atrás disso que o Senhor está querendo fazer. Entrando, então, agora na aula de hoje. Isso, muito obrigado, professor. Tem que ter algum mestre para me ajudar, eu fico emocionado. A terceira pessoa é Paulo. Filipenses capítulo 3, Paulo está escrevendo uma carta no final da carreira. Isso me assusta, porque no fim da carreira ele está dizendo que ainda não alcançou aquilo pelo que ele foi alcançado. Bom, se Paulo no final da sua vida, depois de ter feito tudo o que fez, está dizendo que ainda não alcançou aquilo pelo qual ele foi alcançado, será que nós não desistimos rápido demais da carreira? Quantos acham? Talvez. E ele diz, uma coisa eu faço. Eu amo essa expressão, uma coisa. Uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás, sejam elas boas ou ruins, porque Paulo tinha um vasto currículo de coisas boas. Toda a sua intelectualidade, todo o seu ensino, todo o seu estudo, toda a sua oratória, com quem ele estudou, o que ele produziu, mesmo antes da conversão. Mas ele está dizendo que ele deixa tudo para trás, porque o que está diante dele é maior. E ele diz, eu quero alcançar essa uma coisa. Eu quero achar aquele que me achou, eu quero participar da comunhão dos seus sofrimentos, eu quero sofrer o que ele sofre. Eu quero terminar isso, ele tem um foco, ele é demais, Paulo. É um hiperfoco mesmo. Uma coisa, ele está obstinado por alcançar uma coroa. Ele quer chegar no final e alcançar uma melhor ressurreição. A expressão ali, alcançar a ressurreição, é ex anatase, que significa uma melhor ressurreição. Ele está dizendo, em outras palavras, eu quero reinar com ele no milênio, eu quero estar lá, eu quero ser premiado, eu quero ser galardoado por isso. E essa é uma ambição linda,
Porque o Senhor disse para Abraão: Abraão, eu sou o seu galardão. Ele é o nosso prêmio. É isso que Paulo está querendo, e ele está dizendo que ele ainda não alcançou. Enquanto houver fôlego, enquanto houver o respirar em nós, precisa haver essa fome de uma coisa. Eu quero terminar a minha vida com 100 anos, com a minha Bíblia bem velhinha, amando a Ele, meditando todos os dias em Sua palavra. Desculpa, gente, eu fico muito empolgado com esse assunto. Filipenses 3, são muitos versículos, mas vale a pena ler todo o capítulo dessa fome do apóstolo Paulo. Então, indo para a nossa aula de hoje, agora posso, né, Christopher? O movimento de oração é um movimento que é sustentado, motivado por 3 coisas. Podem ter mais, mas eu coloquei essas 3 coisas. Então, o movimento de oração dos últimos dias, no final dos tempos, ele tem uma primeira motivação, que é a glória de Deus. Apocalipse capítulo 8, verso 11, não precisa abrir. Existe um funcionamento de adoração, um culto de adoração na sala do trono, em Apocalipse capítulo 4. João está descrevendo uma visão de como a adoração está acontecendo naquele ambiente do trono. Lá existem 4 criaturas bem esquisitas, são chamadas de 4 seres viventes. Eles estão ao redor do trono e as escrituras dizem que eles são cheios de olhos, pela frente, por trás, e que eles estão meio que dando um looping ao redor do trono de Deus, declarando uma única coisa durante toda a eternidade. O que eles estão dizendo? Santo, Santo, Santo. O que me chama a atenção é que esses 4 seres, eles não estão adorando porque foram curados de uma enfermidade, porque foram salvos. Eles não estão adorando porque tiveram pecados perdoados. Eles não estão adorando porque Deus vai derramar um avivamento. Eles estão adorando Ele por causa da dignidade da glória dEle. A W. Tozer diz que a adoração é uma resposta que o homem dá à revelação de quem Deus é. Os 4 seres estão contemplando a beleza de Deus, e a palavra santo deveria ser melhor traduzida como beleza transcendente de Deus. Porque santo não é só o contrário do impuro, mas santo significa aquilo que é fora do comum. Não há outro como Ele. Ele é cheio de beleza, Ele é o mais belo entre os milhares, e de alguma forma Davi teve a mesma visão. Porque Davi colocou os sacerdotes ao redor do trono, contemplando a beleza de Deus 24 horas por dia. De alguma forma ele viu o trono de Deus e viu aqueles seres cheios de olhos que não paravam de olhar para aquela beleza. Um Deus que parece uma pedra preciosa. Ele é digno. O Senhor te comprou com sangue, Ele te comprou para que você funcione como um sacerdote, honrando a dignidade dEle. Eu não adoro o Senhor porque eu estou sentindo emoções e sensações e arrepios. Eu adoro a Ele porque Ele merece. Ele é digno. Ele te comprou. Ele é glorioso. E Ele quer ser adorado na terra como nos céus. Amém? Seja feita a sua vontade, na terra como nos céus. Ele quer ser adorado no céu, como Ele é adorado nos céus. E nos céus, a primeira coisa que motiva a adoração daqueles seres e toda a movimentação, se você ler o capítulo todo, é a dignidade da glória de Deus. A sua beleza transcendente, a sua beleza moral. A segunda coisa que motiva o movimento de oração é a palavra justiça. Isso está totalmente conectado com intercessão. Porque Lucas 18:7 diz que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de vez em quando. Dia e noite. Depois nós vamos falar da expressão dia e noite. Mas a intercessão e o ministério sacerdotal, e eu creio que esse texto está falando de sacerdotes, porque diz que Deus vai fazer justiça aos seus eleitos. Os escolhidos dele, um povo eleito. São sacerdotes que estão batendo,
vem com justiça. E a palavra justiça aqui significa retidão ou posição correta. Justiça não é igualdade, justiça é fazer aquilo que é certo. Deus vem com o seu trono e Ele conserta aquilo que está errado. A pobreza, a miséria, a dor, a enfermidade. Justiça não é só juízo. Existe um lado positivo da justiça. Quando nós oramos e Deus julga a pedofilia, Ele julga o câncer. Aquela enfermidade não está de acordo com a vontade de Deus. Nós oramos, Deus intervém e cura o câncer. Ele está fazendo justiça. Ele está julgando a enfermidade no corpo de alguém. E Ele está dizendo que Ele vai fazer justiça rápida. E eu acho muito lindo quando Ele diz, será que o Filho do Homem achará fé na terra? Essa não é uma pergunta negativa, na minha opinião. Ele vai achar fé na terra. Ele vai achar um povo orando antes da sua volta, dia e noite, batendo pela justiça dele. A terra está sendo sacudida pela injustiça. Há um peso de injustiça subindo diante das narinas de Deus. Nesse exato momento, existem pais vendendo suas filhas no Camboja, torcendo para que as suas filhas sejam meninas. Isso é injustiça, isso não está bem. Isso não está correto. E a igreja vai se reunir ao redor do Senhor, clamando por essa justiça rápida. Injustiça social não pode ser combatido com cesta básica. Injustiça social é um problema do pecado e um problema do ataque do diabo. Claro que precisamos de atos de justiça, coisas práticas que revelam o caráter justo de Deus. Mas nós precisamos combater a injustiça nas regiões celestiais com intercessão. Justiça rápida. Justiça está ligado a avivamento, a derramamento do Espírito. Sem o derramamento do Espírito não haverá um movimento de justiça. Existem milhares de pessoas agora se envolvendo com um movimento de justiça social desassociado do poder de Deus. Para mim isso é um equívoco que beira o humanismo. Nós não vamos consertar as pessoas, eu disse ontem, nós precisamos de transformação de corações. Então precisamos ir e tocar os pobres, tocar as prostitutas, mas precisamos ganhá-las de joelhos. Ganhar os pobres de joelhos. E automaticamente, despertamento de coração produz a grande comissão. E aqui eu fiz um paralelo de como a oração afeta a grande comissão. Atos 1,14 diz que eles estavam unânimes orando, aguardando a promessa do Espírito Santo. Eu amo a palavra unânime em grego, homotumadon, unidos no mesmo zelo. Jesus sai de cena fisicamente, não deixa nenhuma instrução de como deveria ser a igreja. Só nos resta orar, não sabemos o que fazer. Ele disse, fique aí nesse aposento, espere, o Espírito vai vir. Quando o Espírito vier, vocês vão ser empoderados, vão se tornar testemunhas para pregar o Evangelho. Então, eles se reúnem em um único zelo. Isso significa orar até que? Orar até que Ele faça, orar até que Ele venha. Se eu tivesse o poder de mobilizar todas as igrejas do Brasil, da minha cidade, se eu tivesse como estabelecer uma ordem para elas, eu teria um lema: para tudo e ora. Só isso. Esse seria o meu lema: para tudo e busca a sua face. Até que? Atos 1,14 promove a conversão de 3.000 almas. Qual foi a última vez que você viu uma comunidade nascer? Com 3.000 pessoas. Não é uma cruzada daquelas que se convertem em 1 milhão e você depois não sabe para onde foi. São 3.000 pessoas formando a primeira comunidade. O que promove essa ação do Espírito? Oração coletiva, concisa, contínua e desesperada. Atos capítulo 4, verso 29 ao 31, eles recebem uma ameaça, eles eram proibidos de pregar a ressurreição e falar sobre Jesus Cristo. Diz que eles se reúnem, começam a buscar o Senhor de forma agressiva e poderosa. O Espírito Santo cai mais uma vez sobre eles. Diz que
Tremeu a casa. Qual foi a última reunião de oração que você foi que teve terremoto, gente? Que é isso? Tremeu o lugar. Atos capítulo 4 é um movimento de oração que toca Atos 8, a conversão da cidade de Samaria. Uma conversão em massa. Percebe se não é um ciclo? Altar, oração, missões. Altar, oração, envio. Chegamos em Atos 10. Quantos podem agradecer pela vida do irmão Cornélio? Sabe que você só está aqui por causa dele, né? Eu chamo da casa de oração italiana. Primeira casa de oração italiana da Bíblia. Ele está lá fazendo o sermão do monte, doando, orando e jejuando. E diz que sobe como um memorial. Uma coisa é Deus marcar a sua memória, outra é você marcar a memória de Deus. As orações de Cornélio afetaram gerações inteiras e abriu a porta à salvação aos gentios. Nós estamos aqui hoje porque uma hora alguém orou. Orações tocam a eternidade, tocam gerações futuras. Eu e você somos frutos de oração dos santos do passado que nem conhecemos. Quantas coisas estão acontecendo na minha vida hoje que é fruto de orações de 15 anos atrás. Quantos anos eu tenho andado aqui nesse ambiente? Quantos anos, Eliasaf? Desde 2002 eu estou em encontros, oração, vai para Monte Morar, vem, ora aqui. Muitas coisas estão acontecendo nesse exato momento, são fruto dessas orações do passado. Então Cornélio é um grande exemplo, porque ele abre a porta para a salvação dos gentios. Depois chegamos em Atos 13, clássico. Diz que haviam profetas e mestres, e eles estavam ali ministrando a Deus. Oração e jejum. Atos capítulo 13 impulsiona as viagens de Paulo, de Barnabé. Começa um avanço missionário sem precedentes, incrível. Cidades inteiras foram sacudidas pelo poder do Espírito. Igrejas sendo plantadas, pessoas sendo discipuladas. Tudo começa nesse lugar de ministrar ao Senhor. Quando chega em Atos 15, Tiago toma a palavra e ele está explicando o que está acontecendo, porque os gentios estavam se convertendo em massa, e até então acreditava-se que essa fé era apenas para os judeus ou aqueles que cumpriam a lei de Moisés e que circuncidavam. E agora estava acontecendo um fenômeno muito novo. Lendo a Bíblia, parece que é algo comum e corriqueiro, mas imagina isso para a cabeça dos primeiros apóstolos judeus. Imagina isso para a cabeça de sacerdotes fariseus que tinham se convertido. Gregos se convertendo, se unindo à mesma fé e servindo o seu mesmo Deus. Parecia que era uma bagunça. Então Tiago toma a palavra e começa a explicar o que está acontecendo. E ele diz, isso é o que os profetas disseram. Isso é confirmado pelos profetas, que a tenda caída de Davi seria reedificada e que as nações buscariam ao Senhor. Ele está usando a profecia de Amós e dizendo que as missões e o alcance das almas era fruto do ministério sacerdotal de Melquisedeque. Davi era um rei e ele era um sacerdote, ele é uma figura. E o tabernáculo de Davi é a melhor figura para se falar do sacerdócio de Melquisedeque no Velho Testamento. E é isso que está acontecendo, a igreja era sacerdotal, ela estava ministrando ao Senhor em oração, em intercessão, e estava abalando o mundo, e as nações estavam sendo discipuladas. O movimento de oração dos últimos dias é missionário, é para as nações. A casa de Deus é uma casa de oração para as nações. Nações inteiras vão ser alcançadas agora, nesse momento, no Irã. Muçulmanos estão se convertendo graças às orações dos santos. Eles estão recebendo visitação de Jesus. Eles estão sonhando com Cristo sem ter contato com nenhum evangelista. A oração move os anjos de Deus. Os anjos estão sendo enviados a lugares remotos.
Esses muçulmanos estão tendo experiências com Cristo, depois eles procuram uma igreja, um cristão, e pedem para explicar melhor a eles o que está acontecendo. Mas nesse exato momento, as nações estão sendo tocadas por causa das orações dos santos. Eu gosto da frase do Lowengo, que ele diz que a história pertence aos intercessores. Eu gostaria que, não tenha revista aí, a principal ministério da igreja, né? Essa é, para mim, uma das melhores revistas. Não tem como conseguir, né? Esgotou? Principal ministério da igreja, fala sobre ministrar o Senhor. Tem 2 testemunhos, do Derek Prince, na Segunda Guerra, e do Rhys Howells. O livro O Intercessor, indico esse livro da editora Betânia, está esgotado, não estão mais publicando, mas talvez você ache ainda em algum lugar. Esse livro fala desse testemunho, de como eles mudaram a história da Segunda Guerra Mundial. Não me lembro exatamente, é bem longo, mas vale a pena você ler esse testemunho, de como a oração da igreja, de forma concisa, em batalha, pode mudar situações políticas, de guerra, seja lá qual for. Então, nesse exato momento, o Senhor está levantando pessoas, dia e noite. Essa expressão está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Todas elas estão relacionadas, quase todas elas, estão relacionadas com o sacerdócio. Há muito tempo está se falando sobre oração 24/7, 24/7, significa orar 24 horas, 7 dias na semana. Mas isso é só uma agenda, é uma agenda do homem. Isso não está na Bíblia. É uma agenda, embora Davi tenha feito, mas não é um mandamento. É uma agenda humana, é a forma de organizar as coisas. Mas o que é mais importante do que essa expressão 24/7 é a expressão dia e noite. Deus está levantando homens e mulheres dia e noite, que significa intensos. Eles não oram, eles são a oração. É um chamado, está na Bíblia. Lucas fala de uma mulher chamada Ana. Dizia que ela não saía do templo com oração e jejum dia e noite. Ela perdeu seu marido bem novinha e ela gastou a vida dela em oração. O chamado de Ana não é um chamado para pessoas que oram 15 minutos, 1 hora. São pessoas que são consumidas pela oração. Um chamado mesmo. Eu acho que eu não tenho esse chamado. Mas está acontecendo. Deus está levantando pessoas com esse dom. Porque sem pessoas dia e noite, não existe 24/7. O 24/7, o movimento de oração, reuniões de oração concisa, precisa ser sustentado por pessoas intensas. Intensas. Existem vários versículos, queria ler alguns rapidamente. Levíticos 8, 33 a 35, fala da consagração dos sacerdotes. Durante 7 dias não saireis da entrada da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da consagração. Em 7 dias ele vos consagrará. Hoje aconteceu como o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. Permanecereis na entrada da tenda da revelação, dia e noite. Quando um sacerdote era consagrado, ele permanecia dia e noite diante do Senhor. Levítico 6:12. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, nunca se apagará. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã e arrumará o holocausto sobre ele, queimará a gordura e ofertas pacíficas. O fogo estará sempre aceso sobre o altar e nunca deverá ser apagado, dia e noite. Salmo 82, versos 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Dia e noite, que a minha oração chegue à sua presença. Isaías 62, versos 6 e 7. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros, que não se calarão
dia e noite. Lucas 2, 36, 37. Estava lá a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento e permaneceu viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite. Apocalipse 4 fala que os 4 seres estão adorando a Ele dia e noite. A expressão dia e noite fala de intensidade, de pessoas que estão queimando por Ele dia e noite. A oração pode mudar tudo. Por isso Ele está convocando pessoas dia e noite. A oração pode sacudir cidades inteiras, pode transformar a situação de famílias e casamentos. Por isso Ele está despertando vários jovens, várias crianças, adolescentes, aposentados. Imagina, centenas de aposentados dia e noite, que não vão ficar vendo Sônia Abrão. A tarde é sua. Nem sei se existe mais isso. Esses programas de fim de tarde. Um movimento de aposentados que vão dedicar a vida à oração. Sim ou não, irmãos? Seria maravilhoso. Eu sonho com essas coisas mesmo, porque eu creio no poder da oração. Algumas pessoas criticam dizendo que isso não é do Novo Testamento. Mas Paulo, ele escreve várias cartas, principalmente a de Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 10 e 11, e ele chama aquela comunidade para entrar em oração dia e noite, para que ele tivesse sucesso no seu ministério. Em uma outra passagem, na mesma carta, ele diz: orai sem cessar. Todas as vezes que eu li esse versículo, eu pensava, acho que Deus quer que eu fique orando sem parar, sozinho. Quantos já leram e acharam que era isso? Ou só eu e a irmã? Obrigado, irmã, oi, querida. Não me abandonou. Eu li e pensava assim, nossa, como que faz, né? Para ficar direto, assim, nunca parar de orar. Mas Paulo está escrevendo uma carta para a igreja da cidade. Pensa que chegou uma carta na igreja de Montemor, ou Sorocaba. A carta apostólica está falando para aquela comunidade inteira, orem sem cessar. Não parem de orar. Seja lá como for a organização, se é torre, se é de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, se é relógio de oração, se é orando no lugar, se é orando em casa, se é... Não sei. Mas o que Paulo está dizendo é para uma comunidade inteira se engajar no ministério da intercessão. Amém, irmãos? Eu queria terminar contando um sonho para vocês, uma história. Já que estamos sendo encorajados pelas narrativas e sermos pacientes, eu queria ler esse sonho. Esse sonho é o sonho de uma irmã lá de Toronto, da igreja do aeroporto, e eu fui muito tocado com esse sonho que ela teve. Eu acredito que o processo que o Senhor quer nos levar é um processo de intensidade, levantar pessoas intensas, mas a intensidade é precedida pela intimidade. Por isso que eu gastei algum tempo falando da contemplação. E na medida que nós nos envolvemos na simples devoção a Cristo, o nosso coração vai ficando intenso. A intensidade é alimentada pela intimidade, vai gerar também sofrimento com Ele. Nós vamos participar das dores do seu coração. Eu queria que você focasse comigo nesse sonho. Um dia, enquanto eu orava, o Senhor começou a abrir os meus olhos para um encontro espiritual. Eu me vi sendo levada para o céu e diante de mim pude ver uma enorme casa com muitos quartos. Eu percebi rapidamente que aquela era a casa do Pai. Eu senti um amor do Pai, sentia esse amor me atraindo, então comecei a correr para entrar na casa. Quando eu entrei,
o Senhor foi me mostrando vários quartos, todos cheios de significado espiritual. Ele silenciosamente me convidou para entrar com ele no cômodo mais lindo de toda a casa. Era o quarto da intimidade. Era um ambiente lindo, extravagante. Quando eu entrei no quarto, fiquei maravilhada com tanto amor, e eu queria ficar naquele quarto para sempre. No espírito, eu ouvia outras pessoas, outros cristãos, estavam em diferentes cômodos da casa. Alguns estavam estudando na biblioteca da casa do pai, buscando conhecimento. Outros estavam bebendo vinho novo na adega espiritual. Fiquei um pouco surpresa por todos não estarem no quarto da intimidade, já que era o lugar mais interessante, mais lindo de toda a casa. Enquanto eu admirava a câmara da intimidade, notei uma portinha no chão bem ao lado da cama. Pareceu-me muito estranho, pois não era sofisticado e não combinava com o resto do quarto. Eu perguntei ao Senhor, por que a porta estava ali? E ele me disse que a porta era uma passagem para um outro cômodo da casa. Perguntei, por que esta porta está tão próxima da parte mais linda do quarto, que é a cama? Ele respondeu, ela fica aí porque eu passo a maior parte do meu tempo lá embaixo. Fiquei muito curiosa, por isso perguntei, o que fica lá embaixo, Senhor? E ele disse que chamava o quarto do choro. Apesar de não parecer o tipo do cômodo onde eu gostaria de ficar, havia um clamor no meu coração dizendo, se é lá que ele passa a maior parte do tempo, é lá que eu quero estar. Eu perguntei se podia descer com ele, ao que ele respondeu, poucos escolhem ir para o quarto do choro. Não é bonito esse cômodo, é solitário, não é muito confortável e você precisa se abaixar muito para passar pela porta. Eu disse que não me importava com as condições para chegar, eu só queria estar onde ele estivesse. Então abrimos a portinha e começamos a descer lentamente, até chegar naquele pequeno quarto. Precisei me ajoelhar, porque a porta era muito pequena. Quando entramos no quarto, a decoração era muito simples. Só tinha uma pequena cadeira de madeira, e uma das janelas dava para fora. O Senhor sentou na cadeira e começou a olhar. Logo pude perceber porque esse cômodo se chamava o quarto do choro. Olhando pela janela, dava para ver e ouvir o clamor da terra. Dava para ver todos os atos de injustiça ao mesmo tempo. Cada criança com fome, cada pedido por alimento, mulheres sendo estupradas, o gemido dos rejeitados. Eu podia ouvir as orações, os clamores ao mesmo tempo. O Senhor sentava em sua cadeira, ele via e ouvia a dor que subia da terra. De uma vez fui tomada pela intercessão e comecei a chorar. Chorei durante horas, chorei pelos que estavam feridos. Mas até mais que isso, eu estava desconcertada com este Deus que escolhia prestar atenção ao quebrado, que estava cheio de compaixão pelo ferido. Enquanto eu sentava e chorava com o Senhor, eu comecei a compreender o seu coração e a minha ambição egoísta começou a desaparecer. Enquanto eu estava naquele lugar, notei que havia uma outra porta do quarto, ao lado do quarto do choro. Perguntei ao Senhor, o que fica naquele quarto, Senhor? E ele disse que era o quarto da estratégia. Ele falou essas palavras e eu logo senti no meu espírito que aquele era um cômodo onde a estratégia divina para o derramamento do Espírito dos últimos dias estava disponível. Apesar da porta estar fechada, eu podia reconhecer que a sabedoria e a revelação estavam dentro daquele quarto. Plantas celestiais foram abertas para vermos o cumprimento do seu reino vindo à terra. Era como se aquele fosse o quarto escondido pelo qual todo homem procura. Todos querem ter estratégias divinas. Eu imediatamente perguntei se poderia ir naquele cômodo e o Senhor disse, de forma sóbria, que eu não conseguiria passar pela porta. Eu então compreendi que precisava passar mais tempo no quarto do choro, porque na medida que eu compreendia o coração de Deus pelos pobres e quebrados, minha natureza almática se despia e eu me tornaria pequena para passar por aquela porta. O quarto da estratégia só pode ser acessado por pessoas que são quebrantadas e humildes.
E assim poderiam se tornar pequenas e entrar naquele lugar que iria liberar estratégias para que o reino de Deus viesse à terra. Naquele momento tudo ficou claro. Essa é a única maneira de acessar a estratégia divina, a partir de um local de intimidade. Deus nos convida a um nível mais profundo. Ele nos convoca a um quarto do choro, um local onde escolhemos ver o que Ele vê, sentir o que Ele sente. E à medida que passamos tempo conhecendo o coração dEle, as coisas da nossa carne vão sendo despidas e nos tornamos pequenos o bastante para passar pela porta que nos leva à estratégia. Eu creio que entrando no quarto da estratégia, seremos constrangidos e movidos pelo que vimos e sentimos no quarto do choro. Eu tenho a impressão de que alguns entraram no quarto da estratégia antes de nós, mas infelizmente a maioria rapidamente se esqueceu para que serve a estratégia e usaram ela para construir o seu próprio reino. Isso é um sonho. A intimidade te leva para o lugar do choro. Mas nunca podemos abandonar a intimidade e o choro, porque essa é a única forma de nos mantermos de pé quando recebermos a estratégia dele para os últimos dias. Eu queria orar com você. Eu queria que você ficasse de pé. Eu teria mais coisa para falar, mas eu sinto que é um momento para orarmos. Intercessores precisam ser amigos. Os amigos conhecem o coração de Deus. Quando Moisés foi orar por Israel, Deus tinha feito um propósito, uma proposta para ele. Êxodo, capítulo 32. A nação estava cultuando o bezerro de ouro. Deus chama Moisés e diz: veja o que o teu povo está fazendo. Parece quase cômico. Deus diz para Moisés que é o povo dele, né? Olha o que o teu povo está fazendo. Como assim, o teu povo? Foi você que me chamou para cuidar do teu povo, Deus. Ele diz, veja o que eles estão fazendo. Vamos destruir essa nação rebelde inteira. E vamos começar uma nação a partir do nosso relacionamento. Irmãos, quantos de nós aceitariam essa proposta? Ter Deus como um promovedor do seu próprio ministério. Não era o diabo. Era Deus dizendo. As Escrituras dizem que Deus fica constrangido pelo intercessor amigo, porque ele pega o plano do próprio Deus e diz, não, Senhor, eu sei que o teu coração ama as suas promessas. Eu sei que o Senhor honra a sua palavra, e o Senhor disse que abençoaria a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó. Percebe? Um amigo conhece o que está no coração de Deus e ele intercede, não a partir da sua perspectiva, mas ele pega os planos de Deus e ele coloca diante de Deus dizendo, não, Senhor. O que me deixa escandalizado é que a Bíblia diz que Deus mudou de ideia. Parece a conversa de dois amigos, ele consegue produzir mudança de ideia em Deus. Porque ele conhecia o plano de Deus. Ele conhecia o coração de Deus. Moisés faz isso mais uma vez em Números 14. Quando a nação está debaixo de murmuração, acreditando no relatório negativo dos espias. Mais uma vez Moisés se coloca diante do Senhor e diz, não, Senhor, não destrua esse povo. O que dirão os egípcios? Que o Senhor é um Deus fraco? Que não consegue tirar o povo do Egito e levar para a terra? O que mais o Senhor está procurando na terra são amigos, que vão entrar em parceria de intimidade, que vão sofrer pelo que ele sofre e liberar estratégias sobre a terra. Amém, irmãos?